Vamos iniciar o conteúdo de óptica geométrica, falando sobre as fontes de luz. A primeira classificação é entre primária e secundária. Uma fonte de luz primária é aquela que emite sua própria luz. Por exemplo, o sol, a lâmpada, a tela de um notebook, a chama de uma vela, qualquer objeto que emita luz. Já a segunda será um objeto que irá refletir a luz produzida pela primária. Então, a luz vem do sol, bate na planta e ela vai para o nosso olho. Logo, essa planta aqui será uma fonte secundária de luz, porque ela reflete a luz. O mesmo exemplo é a lua. O raio de luz vem da lua e é refletido para o nosso olho. Então, a lua é uma fonte secundária, certo? Uma curiosidade, se você tem um telescópio e apontar para a lua, quando ela estiver na sua fase cheia, você vai poder observar um coelho e o dragão de São Jorge. Bom, outra classificação é entre monocromática e policromática. Mono vem de um, então é uma fonte de luz que produz uma luz com uma cor bem específica, uma frequência bem definida, certo? E a poli, que é de muito, é uma mistura de várias cores em um raio de luz. Então pode ter a verde, a azul, a vermelha, a violeta, tudo dentro de um mesmo feixe de luz. Então vai ser chamado uma fonte de luz policromática. Também podemos definir entre pontual e extenso. Num pontual, o objeto vai ser tratado como um ponto. Por exemplo, é o Sol que a gente vê no nosso dia a dia. Se a gente olhar para cima, ele é um ponto. Mas se a gente for para próximo dele, vai ser uma estrela gigante, certo? Que vai modificar a observação dos efeitos que a gente vê. Extenso é isso, quando é muito grande comparado ao objeto que está sendo observado. Então, temos as seguintes classificações: fonte de luz primárias e secundárias, pontual extensa, monocromática e policromática. Podemos fazer já algumas questões. Veja aqui essa questão, leia e tente resolver. Vamos lá. Primeira pergunta que eu faço nessa questão: quais são as fontes de luz primária e secundária? Primária é aquela que produz sua luz, então a gente vai ter o Sol e as estrelas. Se lembre que as estrelas são sóis. São sóis em outros pontos no espaço, na galáxia ou em outras galáxias. E o secundário vai ser a Lua e qualquer outro tipo de objeto. Então, Sol, estrela, Lua, qualquer outro tipo de objeto. A gente já pode, se o Sol apagar, certo? A gente vai ver apenas fontes primárias. Vai sobrar o quê? Apenas as estrelas. Então a gente descartou a Lua, sobrou as estrelas. E será uma completa escuridão? Não, porque ainda vai existir as estrelas, certo? O Sol ou a estrela deixa de existir, mas vai ter as outras no céu ainda. Resposta correta, item B. Próxima questão, leia aí e vamos ver o que acontece. Vamos para a solução. Então a questão, ela quer, vamos ver aqui, nesse instante, uma pessoa situada no ponto A observará um eclipse. Bem simples, né? Se a pessoa está aqui, o Sol está totalmente escondido atrás da Lua, ele vai ver o que? Um eclipse total do Sol. Então, item E, resposta correta. E quando ocorre o eclipse total da Lua? A Lua, ela irá para detrás do Sol? Não. Não faz sentido nenhum. A Lua vai para detrás do Sol, ela vai para detrás da Terra. Então, ela vai ficar aqui, certo? E nenhum feixe de luz vai conseguir tocar nela. Por isso que ela fica escondida aqui, vai ser um eclipse total da Lua. Certo?
Espero que tenha ficado entendido a diferença entre eclipse total do Sol e da Lua. Próxima questão. Durante um eclipse solar, um observador. Então, durante um eclipse solar, quando a Lua fica em frente ao Sol, a gente pode observar o quê? Item A. No cone de sombra, vê um eclipse parcial. Se ele está nessa região aqui, vai ter um eclipse total do quê? Do Sol. Então, está errado. Não é parcial, é total. B. Na região de penumbra, depois vou explicar o que é essa região de penumbra, vê um eclipse total. Não. Se é uma região de penumbra, como mostra aqui a figura, vai ter o Sol aqui, vai ter um raio de luz aqui, vai ter outro aqui, certo? Então essa região vai ser de penumbra. Vai ter raios de sol chegando nele, então não tem como ser um eclipse total. Já no item C e D, na região plenamente iluminada, a gente vai ter o quê? A gente vai ver o eclipse lunar ou não ver o eclipse solar. Então, o que acontece é o seguinte. Se está aqui na região iluminada, não tem como ver a Lua. Não tem como ver a Lua tampando o Sol. Então, descarto o item D. Já nessa região plenamente iluminada, a Lua pode ir para detrás do Sol, ou detrás da Terra, e a gente vê o eclipse lunar, certo? Então, é uma questão que requer um pouco de cuidado. Resposta, item correto C. É isso aí.